A segunda temporada de The Last of Us finalmente está entre nós e nada mais justo do que um fã de carteirinha que já jogou os 2 jogos muito mais de uma vez, mais até do que eu gostaria de lembrar, fazer uma análise do que é que tá rolando nessa temporada. Será que foi uma boa adaptação? Teve muitas escolhas que eu não gostei, tá? Eu não gostei, mas também teve algumas escolhas que eu achei bem interessante e eu curti. E a gente vai falar um pouquinho dessas escolhas nesse vídeo aqui, nesse bate-papo sobre a temporada, com uma análise do episódio. Fiquem tranquilos que, por enquanto, ainda não vai ter spoiler. Eu vou dar uma visão geral e depois eu vou entrar numa sessão de spoilers e eu vou avisar antes de entrar nessa sessão e a gente vai mostrar ali algumas coisinhas que rolou na série, tá? Primeiramente, eu quero começar falando sobre a série em si. Para quem não assistiu a primeira temporada, eu vou recomendar vocês a jogarem o jogo ou assistirem se você tem condição de jogar. Se você não tem condição, você não precisa ver absolutamente nada do jogo para você entender a série. E por que você não precisa ver nada do jogo para entender a série se eu tô recomendando que vocês joguem o jogo e tudo mais? Eu recomendo porque a experiência do jogo e a experiência da série são diferentes. Como na minha visão, falei aqui no vídeo de adaptações desse canal, a série de The Last of Us ele faz uma ótima adaptação para o mundo dos jogos. Uma adaptação voltada em alterar algumas coisas que fazem muito sentido para quem pega um controle e joga um videogame, mas que quando você tá ali numa tela sentado no sofá não faz tanto sentido. E também algumas adaptações ali de aprofundamentos nas histórias. Então, muitas vezes no jogo, você não tem muito tempo para poder você aprofundar em uma história de um personagem secundário. Na série, você pode contar através de um flashback, através de uma estrutura narrativa diferente. Isso é muito interessante, mesmo que isso mude ali um pouco o passado e as histórias desses personagens. E o mais importante, que aí sim eu recomendo você a jogar, é porque essa série ela é repleta de fanservice. Então, assim, falas do jogo originais estão sendo repetidas na série, cenas do jogo original estão sendo recriadas nessa série, mas tudo trazendo um ar de novidade, um ar de diferença e um ar de que não é a mesma coisa que você tá vendo, por mais que seja a mesma história. Então, assim, no geral, eu recomendo essa série e a gente não tem vídeo da primeira temporada, porque eu não tinha esse canal aqui ainda durante a primeira temporada, e eu recomendo você assistir. E nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma análise da segunda temporada, episódio por episódio. Esse aqui é a análise do episódio 1 da primeira temporada, e eu vou fazer alguns comparativos com o jogo, tá? A partir de agora, eu vou começar a entrar em spoilers da primeira temporada ainda. Eu não vou entrar ainda em spoilers da segunda temporada, e podem ficar tranquilos que quando eu for entrar nesses spoilers, eu vou avisar. Então fica ligado, porque spoilers da primeira temporada já vão começar a pipocar aí pra galera, tá? No final da primeira temporada, a gente termina a temporada com o Joel causando no hospital com os vagalumes por conta da cura da Ellie. E procurar uma cura, uma vacina para esse vírus que transforma, desse fungo que transforma todo mundo em zumbis, monstros, que eu acho que não são nem zumbis, são monstros. Ele mataria a Ellie e ele fez uma escolha egoísta, onde ele pega a Ellie e leva ela embora e massacra ali os vagalumes. No jogo, isso é bem superficial. No fim da série, isso também ali é superficial, que eu tô dizendo assim, o ato de massacrar, porque no jogo você joga com o personagem, então você tem que ir de um ponto A ao ponto B. Todo evento de ponto A ao ponto B, você tem que eliminar ali os personagens para conseguir chegar lá, e no final do jogo é mais uma eliminação de personagem para salvar ali e tudo mais. Só que, como quem sabe muito bem, isso tem um peso muito forte. E na série eles trazem esse peso de você ali eliminar um esquadrão inteiro, de você roubar um paciente cirúrgico da mesa de cirurgia para salvar ela. Inclusive o que deixa a Ellie bem frustrada, porque ela não entende o que aconteceu, e aí a gente se dá aqui com essa cena que encerra a última temporada, que é: jura pra mim que na última... tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade? E o Joel, sem nem piscar, ele vira e fala: juro. Ok. E aí encerra-se a primeira temporada. E a segunda temporada, ela inicia exatamente nessa cena, para relembrar essa escolha e essa promessa que o Joel fez pra Ellie. E conta ali
alguns segundinhos após dessa cena, o que dá a entender que a Ellie não tá muito feliz com essa escolha. E aí ela vai embora e segue a história. E aqui a gente vai começar a entrar em um segmento onde tem alguns spoilers do segundo jogo, tá? Então fica aqui o aviso. Eu sempre que eu abrir a mãozinha assim, tem um spoiler, então fica ligado. Que é o seguinte, a estrutura narrativa do jogo, ela é completamente diferente da estrutura narrativa da série. E eu queria abrir um parênteses para falar um pouquinho disso. Ainda sem spoiler, eu vou fazer o possível para não contar com tantos spoilers aqui agora. Mas é o seguinte, o jogo ele se passa em 3 grandes dias. E aí você vive o dia 1, o dia 2 e o dia 3. E no final do dia 3, o jogo te traz de volta pro dia 1, pro dia 2 e pro dia 3 sob uma nova perspectiva. Isso influencia na experiência final de como a história é contada. Então, durante o jogo, você vai sendo apresentados para vários elementos narrativos e esses elementos narrativos do jogo, eles não fazem sentido. Você não consegue entender o que está rolando ali, você não sabe quem são aquelas pessoas, você não sabe o que está acontecendo e aí você vai descobrindo isso ao longo da sua gameplay, ao longo desses 3 longos dias que vão passando na história do jogo. Só que na série, eles fizeram uma escolha completamente diferente. Porque logo depois da série, que tem ali o início daquela promessa do Joel, e aqui começa de novo a sessão dos spoilers, você tem um flashback, né? Uma explicação de quem são essas pessoas e quais são os objetivos dela. O que, na minha visão, quebra um pouco essa estrutura que o jogo tinha. Mas faz um pouco de sentido para uma linguagem de série. Eu vou falar aqui, por mais que eu particularmente torço o nariz para essa decisão, eu entendo por que tem essa decisão. Para quem não sabe, nessa cena aqui, a gente é apresentado para os personagens da Abby, do Owen e os amigos dele que não foram apresentados ao longo dessa conversa, então eu não vou falar muito deles, mas temos a Abby e o Owen conversando sobre o que o Joel fez no hospital, de massacrar todo mundo, tanto que nós vemos aqui várias cruzes com os pingentes dos vagalumes aqui nessa cena aqui da série. E essa cena destoa por completo dessa estrutura narrativa que foi construída dentro do jogo, porque a gente só vai descobrir o que aconteceu, que essas pessoas têm relação com o massacre no hospital no final do 3º dia. Porque quando termina o 3º dia e ele volta para o 1º dia, ele volta para contar exatamente isso. Que essas pessoas, elas têm essa relação com o hospital, eles têm esse ódio do Joel por conta disso, e eles estão ali na sanguinolência com o ódio mortal dele. Porque no jogo inteiro você não entende por que essas pessoas odeiam o Joel. Você fala, caraca, maluco, tem essas pessoas que odeiam o Joel e acabou. Não tem uma justificativa. Na série eles já deram essa justificativa, o que me faz pensar que a estrutura narrativa dessa série vai ser bem diferente. E aqui, vou te dar um outro aviso, porque agora eu vou entrar em spoilers do jogo e da série, ok? Eu fiz o máximo para poder não dar muitos spoilers, mas a partir de agora eu não vou ter filtro. Então fica muito ligado, porque o filtro acabou. Eu vou dar muitos spoilers nesse momento, porque a gente vai fazer comparativos e a gente vai falar sobre o futuro do jogo. Show? Se você sabe muito bem, fica o alerta, fecha o vídeo, porque eu vou dar um baita de um spoiler. Fecha o vídeo agora, se você não quiser ouvir. Mas você sabe muito bem que o Joel é assassinado logo no início do jogo por essas pessoas. E a morte do Joel durante esse período é brutal, é lento e com muita raiva. E no início dessa temporada, as palavras da Abby é exatamente essa. Vamos matá-lo lentamente. Eu quero que ele sofra. Então você já sabe o objetivo dela. Isso pra mim quebra esse suspense visual. Agora, esse suspense do audiovisual. Uma escolha da série. Isso vai prejudicar um pouco o entendimento e talvez a empatia que a gente venha a sentir com ela. Porque a Abby, a gente vai encontrar ela futuramente na série. Isso aí não é um spoiler da série, talvez, porque eu vou falar bastante do jogo aqui agora. E o Joel vai interagir com esse personagem. E como a gente no jogo não conhece esse personagem, não sabe quais são os desejos desse personagem, isso acaba prejudicando esse entendimento de que, tipo, cara,
o Joel vai ajudar uma pessoa que quer matar ele. E como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa interação na série? Eu tô curioso pra ver, porque eu queria muito que eles trouxessem esse ar de inocência pro personagem até que ela cometa o crime de matar ele, que te deu o choque. E a gente já vai, no momento que ele se encontrar, ele vai falar, putz, ela vai matar ele. Você já vai saber que ela vai matar ele. Então, assim, o grande spoiler do jogo, que é a morte do Joel, já tá estampada no primeiro episódio, logo na primeira cena, literalmente, em 10 minutos, 5 minutos de episódio, você já sabe que o Joel vai morrer, ou pelo menos que alguém vai caçar ele pra morrer. Isso quebra pra mim um pouco a experiência. Então isso foi a única coisa que eu não gostei desse episódio, nessa escolha narrativa de entregar o peixe logo de cara. Mas a gente tem coisas positivas ao longo dessa história toda, que você vai até colocar aqui pra vocês, que eu separei aqui um print, que é que eu quero ver ele sofrer. Ela fala isso, ó, vamos matar ele, olha. Ela deixa bem claro. E assim, no início da série, eu tô aqui, ó, bem no iniciozinho do primeiro dia, vamos matar ele. Matar quem? O Joel. E eles deixam isso bem claro. Não estão escondendo. E aí a gente corta pra abertura e a gente corta pro treinamento da Ellie. Isso não tem no jogo, esse treinamento. E eu acho muito da hora esse treinamento aqui da Ellie, porque esse esporão de 5 anos, a gente volta com a Ellie já adulta e já sabendo descer o cacete em todo mundo. E aqui mostra que ela treinou esse período todinho. Ela não ficou só sentada tocando violão e magicamente aprendeu a bater nos outros. Ela aqui tá batalhando, jogando jiu-jitsu com um cara que ela pega o cara numa chave de perna e acaba com ele. E isso aqui é muito bom pra gente poder entender esse passado da Ellie, porque ao longo do jogo ela é badass pra caramba. Ela literalmente amassa todo mundo. Só que aqui tem umas escolhas narrativas muito interessantes que eles fizeram, que foi com relação a mostrar um pouquinho ali do que o Joel tá fazendo, que é uma coisa que nós não temos no jogo. E eu achei isso muito interessante, porque dentro do jogo a gente tem ali várias pessoas que admiram o Joel, que gostam do Joel, que apoiam ele, que tem uma visão até mesmo paterna do personagem. E a gente nunca entendeu ali por quê e os motivos que fizeram essa visão paterna do personagem. E aqui na série, a gente consegue visualizar aqui nessa cena aonde o Joel, ele tá como mestre de obras da cidade. Então ele é responsável por fazer toda a manutenção da cidade, auxiliar as pessoas. Ele tá ali mexendo num painel de molas e tal. Ele tá interagindo com a Dina durante esse processo. Então, nesse ponto todinho aqui, eu achei muito boa essa justificativa. Só que nós já temos uma mudança aqui em comparação à série e o jogo. Porque na série, quem ensina a Dina a mexer em eletrônicos, a mexer em eletricidade, é o Joel. Porque ele tá mexendo ali num fusível e a Dina vira pra ele e fala, me ensina a mexer nisso aqui. E no jogo, pra quem não sabe, quem faz esse papel de ensinar, porque é importante pra história do jogo, a Dina saber mexer em eletrônicos, porque futuramente isso vai ser importante pra história, quem ensina isso pra ela é o Eugene, que vai aparecer na série e no jogo ele é apenas mencionado. E o Eugene, eu vou falar um pouquinho mais dele ao longo dessa explicação e dessa análise desse episódio, mas o Eugene, ele ensina ali eletrônicos e tecnologia e eletricidade pra ela. E nesse papel aqui, o Joel que faz isso. E aí tem uma relação ali muito próxima da Dina, que a gente vê que a Dina tem essa admiração pelo Joel ao longo da série, mas nunca, do jogo, mas isso nunca foi mostrado, isso nunca foi desenvolvido. E na série a gente teve esse desenvolvimento que eu achei uma mudança interessante. E muita gente deve se perguntar, putz, o cara, ele é um assassino de mão cheia. O cara, ele lutou no exército, na série, no caso. O cara era traficante. Ele fazia, tipo, matava 200 mil pessoas com uma pistola. É o John Wick dos videogames. Por que esse cara virou mestre de obras? Se você lembrar do primeiro jogo, a primeira frase que o Joel fala é, ele é um empreiteiro. A gente precisa de um empreiteiro, alguma parada assim. Mas chega, eu tô chegando em casa, quero desligar aqui agora que eu quero descansar. Aí ele desliga. Dá a entender que ele é um mestre de obras de um local e ele estava trabalhando nisso quando a Sarah ainda estava viva. Então isso é uma menção até mesmo ao jogo que ele era. Ele trabalhava isso antes do surto. E como eles estão vivendo numa sociedade pacífica, ele vai sim trabalhar em patrulhas, porque faz parte da sociedade trabalhar em patrulhas e tudo, mas ele vai ali prestar serviços do conhecimento que ele tem, que é mestre de obras. Eu achei isso extremamente interessante, um toquezinho bom pra quem é fã do jogo, quem entende ali a história do personagem.
e um aprofundamento muito bom da série e tudo mais. E aqui a gente tem a apresentação de que o Joel tá fazendo terapia nessa série aqui, nessa cena aqui onde ele conversa com a Dina. E no início eu fiquei com um nariz bem torcido por conta dessa questão de terapia, mas eu acredito que a estrutura narrativa dessa terapia vai fazer mais sentido ao longo da série. E eu vou tocar mais nesse assunto quando eu for falar do Eugene, mas por enquanto a gente vai seguir para a próxima cena ali, que é aonde a Ellie está treinando a mira com o Tommy. Eu vou mostrar aqui o print para vocês. A Ellie tem essa cena no jogo, só que essa cena você só vai entender o que aconteceu lá pro segundo dia, mais ou menos, do jogo. E eles já apresentaram logo no início, como se fosse algo corriqueiro, porque de fato era algo corriqueiro, mas que constrói essa relação com o personagem e também justifica novamente aquela habilidade que a Ellie tem, que ela tem uma mira muito boa dentro do jogo e ela tem ali, sabe lutar, então já apresentou pra gente que ela sabe lutar, porque ela desceu o cacete no cara, e ela também tem uma mira muito boa, porque ela tá atirando a zumbi ali a uma distância absurda. Muito bem desenvolvida aqui na série, que eu achei interessante trazer para esse momento da história. Inclusive, só um disclaimer aqui dessa cena, é que essa cena aqui, ela faz menção exatamente aos pontos teleféricos, aonde você treina isso no jogo. Se você reparar aqui, a gente tem aqui os teleféricos e tem a estação de esqui aqui, aonde você pela primeira vez treina a sua mira telescópica com o próprio Tommy e conversa sobre dar uma chance pro Joel, conversar um pouquinho com ele, bater um papo com ele no jogo e tudo mais. Então, é uma referência boa e eu achei interessante eles trazerem isso pra cá. Só que aí tem uma coisa que eu achei extremamente importante ter na série que não tem no jogo, que é mostrar pra gente os refugiados. Porque no jogo a gente não tem essa noção, e isso foi uma falha de comunicação do jogo, na minha visão, que a cidade ela aceita refugiados o tempo inteiro. E a gente tem aqui, ó, a visão dos refugiados chegando, de pessoas sendo salvas, de novas pessoas entrando na comunidade, e a Maria preocupada com a infraestrutura da cidade para receber essas pessoas, e o Joel falando, então para de receber pessoas. E a Maria dá um tapa na cara do Joel, um tapa na cara moral, falando assim, você também um dia foi um refugiado. E isso é importante ter essa conversa, porque você vê ali a reticência do personagem em trazer refugiados, mas também bota a mão na consciência dele do tipo, cara, eu já fui isso. Isso vai ser importante no futuro, porque é um foreshadowing. O foreshadowing, pra quem não sabe, é uma antecipação de algo que vai acontecer, porque o Joel, um pequeno spoiler aqui, ele vai resgatar a Abby. E aí, muita gente no jogo falou como que uma pessoa que é treinada, sanguinolenta, brucutu, vai salvar uma pessoa assim. Tá explicado. Na série eles explicaram isso, coisa que faltou no jogo, esse desenvolvimento para você entender os motivos. Como se passaram vários anos, eles já estão vivendo em uma comunidade, os conceitos do personagem já mudou bastante, ele tá mais velho, visivelmente mais velho nessa série, visivelmente mais cansado, e ele tá ali muito mais focado no bem-estar da comunidade do que realmente em qualquer outra coisa. Então, faz sentido esse foreshadowing e essa informação aqui pro futuro da série, quando ele for interagir com a Abby. Um outro ponto importante também que eles mudaram é o fato da Maria ter um filho junto com o Tommy. Isso não tem no jogo. O Tommy é somente casado com a Maria e eles não têm um filho. E eu vou dizer uma coisa muito importante. O fato deles terem um filho na série e não no jogo, vai pesar muito mais uma decisão futura, que eu não vou falar qual é, que o Tommy vai tomar. Então, eu quero ver como que essa decisão vai ser influenciada pelo fato dele ter um filho na série. Porque no jogo você tem essa decisão, você fica, caraca, essa decisão é uma decisão pesada, mas ao mesmo tempo você olha e fala assim, ok. Agora, essa decisão vai ser muito mais pesada pelo fato dele ter um filho. Então, eu vou ficar ansioso pra ver isso, já fico o aviso de que o fato dele ter um filho pode ser importante pra história no futuro, porque eles devem mudar aí o peso de uma decisão do personagem, que eu não vou entrar em detalhe pra não estragar muito a experiência de vocês, por mais que a gente esteja falando aqui sobre spoilers. Aí a gente corta pra uma cena onde ele tá fazendo terapia. E não é uma terapia qualquer, porque é uma terapia pós-apocalíptica, que eu achei muito interessante.
é uma terapia onde o pagamento dessa terapia é uma erva, que vocês muito bem sabem que erva é aquela, e faz todo o sentido o pagamento da terapia ser essa erva. Porque essa pessoa que está na frente dele é nada mais, nada menos do que a esposa do falecido Eugene. E o Eugene era conhecido no jogo por ter uma plantação de cannabis escondida. E ele fazia ali uns trâmites na cidade para poder distribuir para umas pessoas ali. E o Joel que tá tendo que fazer esse papel de toma aqui essa erva para ela, tanto que ela fala, isso aqui é a terra, isso aqui não é nada praticamente. O Eugene tinha mudas plantadas com alta qualidade. Ela fala isso. E é uma referência direta ao jogo, porque existe uma cena no jogo muito forte, onde você encontra essa estufa do Eugene e conhece um pouco do passado do Eugene. E é uma das expectativas que eu tenho para essa série, é que conte sobre esse passado do Eugene. Eu vou dar um pequeno spoiler, então você pode pular assim 1 ou 2 minutinhos para frente, que eu não vou me alongar. Mas o Eugene, ele era vagalume e ele trabalhou com o Tommy. Ele tem um histórico com o Tommy com os vagalumes. Eu quero saber como é que eles vão traduzir isso para a série, porque na série, aparentemente, a gente vai ver o passado do Eugene, coisa que não rolou no jogo. E temos uma grande mudança aqui no passado do Eugene em relação à série, que é o Eugene não morreu de causas naturais na série, porque no jogo tem uma conversa entre a Dina e a Ellie, aonde ela fala, eu queria ter morrido igual o Eugene. E a Ellie fala, de derrame? Não, minto, a Dina fala, de derrame? A Ellie, não, de causas naturais. Ele não foi mordido ou não tomou um tiro, ele só morreu. E na série, aparentemente isso não aconteceu. Quem matou o Eugene foi o Joel. Porém, não foi um assassinato. Aparentemente, o Eugene deva ter sido mordido e foi ali, deve ter pedido pro Joel para poder matar ele, porque a conversa que a psicóloga, na verdade, faz com ele, que é uma conversa bem intensa, é que eu sinto raiva de você pelo que você fez. Eu entendo que o que você fez era o certo, mas eu ainda não aprendi a te perdoar. Eu sinto raiva porque a forma com que você fez me irritou. Então, ele matou provavelmente o Eugene por conta de uma contaminação, mas eu acho que o Joel talvez tenha sido frio com ele, ou talvez não tenha dado tanta importância pro Eugene quanto a mulher dele gostaria. E isso cria um atrito entre os personagens. Só que isso é muito importante porque durante essa sessão de terapia, ela conversa com o Joel e ela expressa essa raiva e ela expressa esse ódio e ela fala, eu preciso colocar isso pra fora para que nós dois possamos nos reconciliar. Porque se eu guardar isso pra mim, eu nunca vou conseguir te perdoar. E essa frase é um foreshadowing pro que vai acontecer ao longo da série, que eu não vou entrar em detalhes novamente. Então, por isso que eu falo, por mais que essa cena não tenha no jogo, por mais que essa cena tenha sido inventada, eu acho que esse foreshadowing pro sentido da história vai fazer muito sentido. Então, eu achei extremamente positivo, porque essa frase, o Joel ouvir essa frase, é importante porque outra pessoa vai falar isso pra ele e isso vai mudar a relação dele. E logo em seguida, ela pressiona bastante ele pra falar, o que você fez? Você magoou, você machucou ela? Ele, não, eu salvei ela. E ele vai embora muito irritado, mas chorando com o que rolou com a terapia. E aí, corta aí, a gente tem ali depois um bate-papo da Dina com a Ellie, que inclusive eu quero fazer um disclaimer, que essa cena aqui é muito parecida com a cena do jogo, onde você vai pela primeira vez fazer uma patrulha. Só que, se vocês repararem, a rota que eles vão fazer na patrulha é a rota de Alpine. Não é a rota em que acontece a história do jogo, que a rota que acontece a história do jogo é a rota do Riacho. Então, a rota do Riacho é a rota onde toda a cagada acontece e a rota de Alpine é um aprofundamento na história. Só que ela traz elementos da Rota do Riacho, o que me deixou bem confuso na hora que eu tava assistindo, que eu falei, caramba, mas já vai acontecer tudo aqui agora? Porque ainda não rolou a festa, ainda não rolou o bate-papo dela com o Joel, ela ainda não tá com nada, não sei o que aconteceu, mas não, isso aqui eles falaram. Vamos pegar elementos da rota do jogo e vamos mostrar que as patrulhas são algo
algo corriqueiro. E aí eles trouxeram ali elementos da patrulha, bate-papo e tal, e trouxe um elemento importante, que é esse personagem aqui, ó, que é a Cat, que ela é apenas mencionada no jogo, mas ela aparece na série. E pra quem não sabe, a Cat foi a ex-namorada da Ellie que cobriu a marca da mordida da Ellie, que na verdade não é uma marca da mordida, isso é uma curiosidade sobre o jogo. A Ellie tinha uma marca da mordida aqui que ela jogou ácido para poder queimar essa marca e aí tirar o formato de mordida e ficar tipo que uma cicatriz enorme. Essa ex-namorada dela fez uma tatuagem para esconder essa marca. Então a tatuagem que a Ellie tem foi feita por ela. E é interessante a gente ver essa relação. E dá pra ver que a Cat ainda sente alguma coisa pela Ellie, porque ela dá uma passada de pano para as escolhas erradas que a Ellie faz. E a Ellie é impulsiva e tudo mais. Ela tá com ciúmes, claramente, nessa cena entre a conversa dela com a Dina, nesse bate-papo, mas ela ali aceita a inconsequência da Ellie, porque eu acho que tem algum sentimento envolvido ali. Logo em seguida, eles encontram um corpo de um urso, e eles encontrando esse corpo de urso, eles acabam querendo entrar num mercado para poder ver se tem sobreviventes. Pode ser que alguém precise de ajuda. E, de novo, é mais um motivo de que existem patrulhas, para ver se alguém precisa de ajuda. E aí isso deixa bem claro nessa cena aqui, por mais que a Cat, que é a líder da patrulha, não quer que entre porque pode ser perigoso e pode correr risco de ter algum acidente e tudo mais, a Ellie insiste e fala, não, pode ter sobreviventes. Mentira, a Ellie queria era matar uns instaladores. E essa cena aqui, para quem não sabe, é exatamente a cena do jogo. Então, é muito fiel essa reconstrução aqui desse mercado, porque para você subir no mercado, você tem que subir num caminhão, e do caminhão você tem que subir no mercado. Então, esse aqui foi bem fiel. Inclusive, essa cena como um todo, ela foi extremamente fiel, tá? Até mesmo aqui, essa parte de funcionários do mês, onde a personagem, ela tá olhando ali pros funcionários do mês, olha, e consegue visualizar direitinho que tem um cachorrinho aqui. Isso aqui eu achei maravilhoso, foi um fanservice, novamente, que eu falei, dentro da série tem vários fanservices ao longo da série, e isso aqui foi um fanservice maravilhoso. E dentro dessa parte aqui eu vou trazer uma cena que eu achei muito interessante. Eles pela primeira vez conseguiram traduzir uma gameplay de The Last of Us para o jogo, que é nessa cena aqui, olha, onde eles entram no mercado e antes de olhar qualquer coisa, eles se abaixam e escutam, e a Ellie olha pra Dina e fala, é um só. Aí a Dina, pera, aí eles estão ouvindo, a gente tá olhando pra câmera deles, e ela faz 2. Aí você, eu fico com um, você fica com o outro. Então ali mostra claramente uma referência ao modo escuta do jogo, que eu achei incrível, maravilhoso pra caramba. E além disso, como se isso não fosse o suficiente, ela também faz uma referência à própria garrafinha do jogo, que você tem uma mecânica de garrafa dentro do jogo, onde você cata uns lixos para fazer barulho. E nós temos aqui, ó, essa mecânica da garrafa sendo representada na série, onde ela fala, pega essa garrafa e joga para atrair ele. E ela vai, pega a garrafa e joga para atrair o instalador. Então, assim, essa parte aqui foi um fanservice total, muito legal, muito criativo, muito da hora, é simples, toma pouco tempo da história, mas consegue trazer ali uma referência interessante para quem conseguiu jogar o jogo e tudo mais. E como acontece no mercado, ela acaba caindo, só que tem uma interação diferente. A gente é apresentado pela primeira vez a um instalador diferente, porque ela acaba caindo do segundo andar por conta de um chão que acaba cedendo, e ela caindo, ela dá de cara com um inimigo completamente novo, que é esse instalador aqui. Esse instalador aqui, mano, é um inimigo diferente, completamente novo, esquisito, porque ele se comporta como humano. Ele se esconde, ele procura, ele é um seeker. Tanto que no jogo ele é chamado de buscadores ou perseguidores, acho que é perseguidores que eles são chamados. E ela fala que não viu nada igual a isso, porque ele não veio. Tem uma cena muito maneira que ele aparece exatamente como ele aparece no jogo, num cantinho, meio agachado, assim na parede, ó. Olha ele aqui. Deixa eu trazer aqui a cena que ele aparece pela primeira vez, pra vocês poderem ver. E ele aparece no cantinho, agachado, e você olha pra ele e fala, vem, pode vir. Ela grita,
Me ataca, corre, porque ela já tá vendo que é ele, ela tá armada. E ele foge. Ele não vai pra cima dela, ele corre. E ele se esconde, e ela tem que procurar ele. Esse perseguidor é um inimigo novo do Last of Us, e é representado nessa segunda temporada. Nós teremos um outro inimigo novo. Na verdade, nós teremos 2 inimigos novos. Eu não vou falar quais são, porque eu não quero estragar essa parte aqui se você não liga tanto pra spoiler, e resolveu assistir o vídeo. Mas ele tem mais 2 inimigos que são chamados de Trôpego e Rei Rato. Esses são 2 inimigos que devem aparecer nessa temporada. E eu tô muito ansioso pra ver a apresentação dele, porque eu achei a apresentação desse inimigo aqui ótimo e é sutil. Só que olha que interessante, durante essa perseguição, a Ellie acaba sendo mordida. E nós temos aqui, ó, a marquinha da mordida dela. O que você sabe muito bem, né? Não dá em nada. Mas ela tem um problema, porque ela precisa esconder essas marcas de mordida e esse fungo. E dá pra reparar que tem fungos entrando ali na mordida dela. E é bem da hora esse detalhe que dá pra ver uns fungozinhos saindo, brotando da mordida dela, mas não vai acontecer nada porque a Ellie é imune. Então, assim, isso aqui é legal, porém isso não acontece no jogo. Ela não é mordida nessa parte, mas ela sim é mordida em um momento do jogo. E isso tá falando pra gente que ela é imune novamente. Porque a primeira temporada a gente sabe que ela é imune, mas é um caso especial. Nessa segunda parte a gente já aceita que ela é realmente imune, porque ela já foi mordida mais de uma vez. E ela vai ser mordida de novo, possivelmente no final da próxima temporada. Porque faz parte da história, ou talvez até mais antes. E aí nós temos a volta dessa patrulha, onde tudo acontece, e a gente é apresentado para um conselho da cidade. Isso não tem no jogo, e eu achei bem interessante, onde eles falam com ela de que ela desobedeceu uma ordem, que ela não era para ter avançado e tudo mais, mas a Ellie fala, eu vi uma coisa nova, eu vi um instalador que ele era diferente. Ele é um instalador que parecia entender o que estava acontecendo, ele parecia ter consciência. Então ele fugiu, ele se escondeu e ele me perseguiu. Aí ele usa essa palavra. É um perseguidor, um stalker, que é o nome dele em inglês. É um espreitador. Então, assim, é uma referenciazinha legal e é importante que a cidade tenha essa ciência, porque isso não tem no jogo e eu achei uma soma legal. Mas a parte mais legal dessa série, dessa cena que eu achei, foi a Maria. Depois que as meninas vão embora, o Tommy fala, será que ela tá mentindo? A Maria diz pro Tommy, a Dina sim. A Dina disse que viu o instalador novo, mas a Dina não viu. Agora, a Ellie realmente viu algo diferente, porque ela tá falando a verdade. Isso mostra esse domínio que a Maria tem em lidar com pessoas, porque ela conhece as pessoas e ela tá ali no controle da cidade, como centro ali da cidade e como tipo um prefeito e tudo mais da cidade. Então isso reforça esse status que ela tem no jogo de resolver problemas e tudo. Logo em seguida a gente tem uma cena onde a Ellie tá meio que se desfazendo do machucado dela, porque ela tá transformando a mordida em um corte, e aí ela passa a faca assim no corte, é uma parada bem nojenta, mas pra poder, quando fizer uma cicatriz, não ficar aquela marca de mordida, ela não ter que tacar ácido igual ela tacou com a mordida aqui pra poder esconder, porque na barriga é mais difícil de conseguir esconder. E aí nós temos aquela cena onde nós olhamos pra Ellie desenhando, ouvindo música, e o Joel chega pra falar com ela. Isso tem no jogo, porém de um jeito diferente, porque o Joel chega nessa cena pra entregar de presente um violão pra ela no jogo. Enquanto nessa série, ele não sabe o que falar pra ela. Então ele não tem essa proximidade, tá rolando um clima bem esquisito entre eles. Ele entra, olha o violão dela em cima da mesa, que é o violão que ele deu pra ela no jogo, o mesmo violão, e ele pega ele falando que as cordas estão velhas e ele precisa trocar, e vai embora. Isso aqui, eu acho que não é a cena, por mais que ela seja bem parecida. Talvez essa cena aconteça quando ele devolver o violão pra ela, porque não aconteceu nesse episódio, então talvez a música que ele vai tocar e tudo seja nessa parte, porque ele ainda não entregou o violão pra ela de volta. Entendeu? Por mais que no jogo seja a primeira vez que ele entregue, aqui ele não devolveu. E logo em seguida, depois dessa cena, a gente tem o maior fanservice da série, que na minha opinião até agora é um fanservice monstruoso, que é a cena recriada do primeiro jogo, que é exatamente igual à cena original do jogo, sem tirar nem pôr. Isso aqui é um fanservice completo. Só que eu quero trazer alguns pontos para essa cena do Ano Novo,
porque tem algumas diferenças nela e os significados dessa cena são diferentes no jogo e na série. Como aquilo que eu falei da estrutura no início do vídeo de 3 dias. Por quê? Porque nessa cena, durante o jogo, você assiste ela por 3 perspectivas diferentes. A primeira vez que você é apresentado essa cena, logo no início do jogo. A segunda vez que você é apresentado essa cena, onde ele reprisa a cena inteira, porém, ele mostra 3 minutinhos a mais que não foi mostrado. E por fim, no final do jogo, aonde ele mostra a conclusão dessa cena. E o jogo encerra com essa cena. E nós tivemos aqui, já de cara, as 2 primeiras partes da cena, que é a cena da Ellie olhando a Dina dançando, ela conversando com o Jesse, a Dina chamando a Ellie pra dançar, as 2 dançando, uma caçoando da outra, brincando. Só que, nesse período aqui que a gente assiste essa cena, tem uma conexão muito melhor entre a Dina e a Ellie construída nesse momento, porque a gente já passou pela primeira patrulha, a gente já sabe que as 2 têm uma química que já tá rolando já faz um tempo, e aí quando elas se beijam aqui, você faz mais sentido, enquanto no jogo, a química que as 2 têm, no momento do beijo, ainda não é clara, porque o jogo começa depois do beijo. O jogo começa depois do que aconteceu aqui, e não antes. Então a gente não tem visão de como que é a história delas. Então foi interessante essa estrutura narrativa que eles trocaram, mas nós temos ali o Seth brigando com as 2, falando que isso aqui era uma igreja, só faltava mais uma sapatão, e não sei o quê. E ela indo pra cima do Seth, e o Joel entra e dá-lhe um empurrão nele. Essa cena onde o Joel defende ela de um cara babaca, essa cena é muito importante porque a gente só descobre isso no meio do jogo. Porque a gente só vê aí entende que a Ellie tá bolada com o Joel. Porque ela grita com ele logo em seguida. Qual é o seu problema? Porque eu sei me defender, você não tem que se meter nisso não. Você tá fazendo besteira aí. O Joel acata, pô, desculpa, e vai embora. E eles se separam ali. Então, você vê essa rispidez entre eles meio que sem motivo, sem entender direito. Porque ainda não foi apresentado nada. E na série, isso ainda tá meio que rolando. Você sabe que tem alguma coisa a mais, que ela tá ríspida com ele, que tá sendo grossa com ele, que não tá tolerando ele. Mas até o primeiro episódio, a gente ainda não entende o motivo. Quem já jogou o jogo sabe. E a estrutura narrativa tá contando. Só que, nessa cena, ele dá um vislumbre da cena final do jogo. Que é essa daqui, olha. Mas é um pequeno vislumbre. Não é muita informação. Isso aqui, pra quem não sabe, é o fim do jogo. A última cena do jogo, ela também tá recriada nessa série. Só que a gente ainda não passou por ela. A gente só tem um vislumbre dela. E a gente sabe que essa cena aqui, onde vai ter uma conversa entre esses 2 personagens, é uma das conversas mais importantes que tem no jogo. E eu não quero estragar a experiência de vocês. Mas temos uma coisa completamente nova depois disso. Que isso não existe na série, e eu quero abrir aqui um parênteses para poder explicar sobre isso. Que nós temos aqui o fungo crescendo no encanamento e ele mandando sinais para os outros fungos. Isso aqui é uma estrutura de roteiro que foi criada apenas para a série. Isso não existe no jogo, assim como existem estruturas no jogo que não estão presentes na série. Eu vou falar um pouquinho dessas 2 agora, que é o seguinte. No jogo, existe um sistema de contaminação que não existe na série. A série, a contaminação é feita por uns dentinhos que saem da boca ou do nariz dos infectados, que é tipo que uns tentáculos. No jogo, a infecção é causada por uma mordida ou pela inalação de esporos. Esporos, para quem não sabe, é tipo pólen que o fungo fica lançando. Isso faz com que a pessoa fique infectada e ela se transforme até mesmo sem uma mordida, só por respirar um ar contaminado. Isso até o primeiro episódio não tem, mas a gente tem indícios de que isso vai voltar, porque tem uma cena no trailer onde mostra os esporos, e os esporos são importantes para o futuro. Eu não vou contar muito para poder não estragar a experiência de vocês. E na série nós temos uma estrutura que não existe no jogo, que são as raízes. As raízes, o fungo utiliza as raízes para fazer a comunicação entre as hordas. Porque no jogo, as hordas de zumbis existem, mas elas não são explicadas. Como que os zumbis sabem para onde eles estão indo? Tanto que existe um diálogo com o Tommy, onde ele fala: eu não sei o que gera isso. Talvez seja algum tipo de migração ou algo natural, mas esses aqui são retardatários.
Então a gente tem que eliminar e tem que nos proteger das hordas futuras. Então, assim, as hordas já são algo que acontecem no jogo, ninguém sabe o que causa elas, mas todo mundo, isso é uma consciência coletiva que todo mundo sabe que tem. Já na série é explicado por que tem essas hordas. Essas hordas são sinais de comunicação através dessas raízes. Então, essas raízes comunicam aonde que tem seres humanos, aonde que tem alvos, e ela manda para os zumbis que estão adormecidos, que estão em contato com essa raiz no chão, e eles levantam e vão em direção aonde essa raiz falou. E essa raiz, ela tá apontando diretamente para Jackson. É uma raiz que invadiu ali o sistema de tubulação, que o Joel, no início do episódio, a Dina e ele estavam conversando sobre resolver esse problema dessas raízes, porque eles olham para essas raízes aí como uma raízes normais, e eles não conseguiram ainda entender que essas raízes aí são os fungos que estão atraindo a horda. E logo em seguida, de mostrar essas raízes e tudo mais, é cortado para a cena da Abby, aonde ela tá olhando para a cidade de Jackson. E a gente já sabe o que ela tá buscando. Isso, para mim, quebrou um pouco da experiência de entender por que ela tá lá, o que ela tá fazendo. Essa cena aqui, ó, onde ela tá na neve, junto com o grupo dela, olhando ao longe a cidade de Jackson. E assim, caramba, é um desafio e tanto. Mas a gente já sabe o que ela quer. A gente já sabe que ela tá atrás do Joel. E a gente já sabe que ela tá atrás de matar ele. E ela vai chegar, possivelmente, no mesmo momento que essa horda que já tá sendo comunicada através da leitura do roteiro da série, de que a horda também vai chegar e provavelmente os dois vão chegar juntos. Então, assim, considerações sobre esse primeiro episódio. Eu tô bem empolgado porque eu tô muito curioso para poder saber como que eles vão lidar com esse problema de narrativa que eu apresentei para vocês, aonde a gente já tá sabendo quais são as intenções da Abby, então no momento que ela for interagir com os personagens, a gente vai ficar com raiva dela muito antes dela fazer alguma coisa, porque no início a gente tem o benefício da dúvida, a gente não sabe quem é ela. Eu quero ver como é que eles vão trabalhar isso, e também eu quero ver como que eles vão trabalhar essa história do Eugene junto com a psiquiatra, porque isso vai influenciar bastante no futuro, talvez, de como que eles enxergam vagalumes. E também a Dina tem um background muito forte com o Eugene no jogo, onde ela tem uma figura meio que, não paterna, mas de professor com o Eugene. No geral, eu achei essa adaptação muito boa, eu tô ansioso pro próximo episódio, e já vou te falar, se for seguindo do jeito que tá, o próximo episódio vai ser bem forte e bem impactante. Então, fiquem alertas aí, porque vai ser bem interessante esse próximo episódio. E nós iremos fazer outro vídeo analisando, assim, esse episódio com bastante spoiler, igual a gente fez aqui agora. E também fazendo comparativos aí entre o jogo e a série, pra gente poder ver o que tá sendo mudado, qual a história nova que tá sendo contada e qual história antiga que tá sendo referenciada. E, particularmente, o ponto alto pra mim desse episódio foi a parte lá do Ano Novo, que recriou tudo perfeitinho, igual o trailer. Inclusive, você pode buscar aí, é só você pesquisar teaser de The Last of Us, onde você tem trailers de gameplay, na verdade, do The Last of Us, que você vai ver ali 15 minutinhos, que é literalmente a cena do beijo da Dina com a Ellie, junto com uma gameplay ali do jogo. Então, é muito importante porque você vê como que tá bem fiel. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Se você gostou, se inscreva no canal para mais conteúdos igual a esse. E semana que vem traremos uma nova análise do episódio 2 juntos para você poder analisar junto comigo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e eu espero ver você mais vezes aqui no canal e tchau, tchau.